Fala pessoal, e aí, tudo bem? O assunto hoje é petróleo. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo foi formado pela decomposição de matéria orgânica há milhões de anos atrás. Se por acaso isso te faz pensar em dinossauros, eu lamento, mas você está muito enganado. A famosa teoria orgânica de formação do petróleo, de fato, fala sobre a decomposição de organismos ao longo de milhões de anos. Mas essa teoria, ela fala que essa decomposição aconteceu nos oceanos primitivos e a partir de organismos muito mais simples do que um dinossauro, na sua grande maioria, vegetais e animais unicelulares, ou seja, micro-organismos. No máximo ali um invertebrado que forma o seu exoesqueleto, exemplo dos caramujos, dos mexilhões. Ou seja, se nós formos pensar na formação do petróleo, está muito mais para o plâncton ter contribuído do que um T-Rex. Eu não aguento mais! Essa teoria orgânica de formação do petróleo vai falar que esses animais e vegetais habitavam em águas rasas, nas costas desses mares, e que no fundo você teria águas paradas com pouco oxigênio dissolvido, ou seja, ambientes praticamente anaeróbicos. Quando esses animais morriam, eles permaneciam ali, depositados no fundo dos oceanos e praticamente sem sofrer degradação da matéria orgânica. Com o passar do tempo, você vai tendo a sobreposição dessa região com novos sedimentos, areia, lama, ou seja, você vai tendo uma pilha de sedimentos que vai causando uma pressão nessa região. E aí, sob a ação de bactérias anaeróbicas, a pressão e o calor, você vai tendo transformações químicas, as quais vão dando origem a duas misturas. Uma delas no estado líquido, um óleo viscoso negro, o qual chamaremos de petróleo, e uma outra mistura no estado gasoso, que vai ficar logo acima desse petróleo, que nós chamaremos de gás natural. Embora essas duas misturas tenham vindo da mesma decomposição, elas têm as suas próprias características. E aqui nós vamos cuidar de falar apenas do petróleo. Bom, após o estudo da viabilidade econômica de explorar essa região, uma empresa vai perfurar, retirar inicialmente o gás natural e depois começar a fazer a retirada do petróleo. Já nessa primeira etapa, você vai ter dois processos físicos de separação: decantação e filtração. A decantação é para você separar petróleo e água salgada, que geralmente está associada ao petróleo quando você faz essa retirada. A decantação, então, é basicamente para separar água e óleo. Depois você faz uma filtração para remover qualquer resíduo sólido que porventura possa ter permanecido ainda naquele petróleo quando você fez a sua retirada do poço. Agora eu preciso que você pare qualquer outra coisa que esteja fazendo em paralelo a essa aula e preste atenção nisso daqui. Nós falamos sobre a origem, sobre a formação do petróleo, mas do ponto de vista químico, do que é feito o petróleo? Bom, anota isso daí, importante, hein? O petróleo é formado na sua maioria por hidrocarbonetos. O que é isso? São substâncias orgânicas que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio na sua fórmula. Hidro de hidrogênio, carbonetos de carbono, substâncias contendo apenas carbono e hidrogênio. A maior parte do petróleo é formada por substâncias dentro dessa classe chamada hidrocarbonetos. Os outros componentes, além de carbono e hidrogênio, também podem ter oxigênio, nitrogênio, enxofre. Aqui temos dois exemplos: o H2S tem hidrogênio e enxofre, o C4H5N que tem CH e nitrogênio, né? Carbono, hidrogênio e nitrogênio. Você já deve ter ouvido falar por aí que um petróleo de boa qualidade tem baixo teor em nitrogênio e enxofre. É? Pô, não sabia. Quando você tem um maior teor de nitrogênio e enxofre no petróleo, você vai ter uma maior quantidade de substâncias como essas daqui. Essas substâncias, elas podem ser extremamente agressivas ao maquinário, aumentar a taxa de corrosão, por exemplo, das máquinas da refinaria. Além disso, muitas delas promovem danos ambientais seríssimos. Então, um maior teor de nitrogênio e enxofre no petróleo
representa não apenas um maior dano às máquinas, mas também um maior dano ao meio ambiente e ao próprio ser humano. É por isso que um petróleo que apresenta menor teor de nitrogênio e enxofre é dito de melhor qualidade. Tá certo? Respondida essa dúvida, agora se concentra, porque eu preciso que você foque nos hidrocarbonetos. A maior parte do petróleo é formada por hidrocarbonetos e basicamente nós vamos falar sobre eles agora. O petróleo ele sai então da parte de extração e vai para a refinaria, onde vai ser submetido a uma destilação fracionada. Vamos ver então como que isso vai acontecer. Antes de mais nada, uma pequena pergunta sobre o que foi dito até o momento. O petróleo é uma substância, como dizem por aí, uma substância pura? Ou seria o petróleo uma mistura? Se você respondeu mistura, você está corretíssimo. Se o petróleo tivesse dois componentes diferentes, duas substâncias diferentes, ele já seria uma mistura. Mas no caso do petróleo, o petróleo é um material formado por centenas de substâncias diferentes, centenas de componentes diferentes. Faz dele uma mistura extremamente complexa. O que vai acontecer na refinaria é, nós vamos pegar essa mistura, esse petróleo cru, e vamos transformar essa mistura complexa em misturas mais simples, sendo que cada fração dessa, cada mistura menor dessa, vai ter uma importância comercial. Então, nós vamos à nossa próxima etapa, que é o processo da destilação fracionada, que é o processo do refino do petróleo.